O sol começava a se pôr em Bom Despacho, pequena cidade do interior de Minas Gerais, lançando uma luz dourada sobre as casas simples de paredes coloridas. Maria Clara Oliveira observava pela janela de sua casa, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Aos 19 anos tinha grandes sonhos de cursar enfermagem na capital, mas precisou adiar os planos para ajudar no pequeno mercadinho da família após seu pai, Antônio, começar a beber excessivamente depois da morte de sua mãe. "Clara, vem me ajudar a fechar o caixa", gritou seu pai do pequeno comércio anexo à residência. Ela suspirou, ajeitando os cabelos castanhos cacheados presos num coque improvisado. Ao entrar no estabelecimento, notou imediatamente que algo estava errado. Seu pai olhava nervoso para a porta e suas mãos tremiam ao fechar a gaveta da pequena registradora. "Que foi, pai? O senhor está passando mal?" Antônio não conseguiu encará-la. "Não é nada, filha. Só estou cansado." Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo de quando ele escondia as contas atrasadas ou quando tinha perdido dinheiro em apostas. Maria Clara estava prestes a insistir quando ouviu o barulho inconfundível de um carro de luxo parando em frente ao mercadinho, algo incomum naquela rua de terra batida. A porta se abriu e um homem alto, vestindo um terno impecavelmente cortado, entrou, seguido por 2 seguranças de porte intimidador. O silêncio tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo tilintar do pequeno sino da porta. "Senhor Oliveira." A voz do homem era grave e controlada, sem qualquer traço de sotaque mineiro. "Acredito que temos um assunto pendente." O pai de Maria Clara empalideceu visivelmente e ela percebeu que ele evitava olhar em sua direção. "Senhor Mendonça, eu não esperava o senhor pessoalmente. Achei que mandaria seus homens para... Alguns assuntos merecem atenção especial", cortou o homem, ajustando os punhos da camisa. Seus olhos de um verde penetrante finalmente pousaram em Maria Clara, examinando-a com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. "Esta deve ser sua filha." Não era uma pergunta. Antônio apenas assentiu, derrotado. "Pai, quem é esse homem?" Maria Clara perguntou, a voz trêmula traindo seu nervosismo. Henrique Mendonça deu um passo à frente, estendendo a mão. "Henrique Mendonça, sou um investidor. Seu pai e eu temos negócios pendentes." Maria Clara não apertou a mão oferecida, olhando para o pai em busca de explicações. Antônio parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. "Filha, vá para o seu quarto. Eu preciso conversar com o senhor Mendonça." "Não." A voz de Henrique interrompeu. "Ela deve ficar. Afinal, o assunto também lhe diz respeito." Foi então que as peças começaram a se encaixar na mente de Maria Clara. As dívidas crescentes, os homens que às vezes apareciam cobrando seu pai, as noites em que ele chegava machucado, dizendo que tinha tropeçado. Ele havia se envolvido com agiotas e agora estava pagando o preço. "Quanto meu pai deve ao senhor?" ela perguntou, surpreendendo a todos com sua coragem. Os lábios de Henrique se curvaram em um leve sorriso que não chegou aos seus olhos. Uma quantia que ele jamais conseguirá pagar com esse estabelecimento. Ele olhou ao redor com desprezo mal disfarçado, mas seu pai teve uma ideia bastante criativa para quitar sua dívida. O estômago de Maria Clara afundou. Que ideia? Henrique olhou para Antônio, que parecia prestes a desmoronar. "Conte para ela, Oliveira. Tenha ao menos essa coragem." Com a voz entrecortada e os olhos fixos no chão, Antônio finalmente confessou. "Clara, eu ofereci um contrato. Você vai trabalhar para o senhor Mendonça em São Paulo, por 2 anos. Ele vai pagar um salário bom, e a dívida será perdoada." A expressão de confusão de Maria Clara foi rapidamente substituída por horror. "Me vendeu? O senhor me vendeu para esse homem?" "Não", protestou Antônio, mas sem convicção. "É só um trabalho, só isso." Os olhos de Henrique nunca deixaram o rosto da jovem enquanto ela processava a traição do próprio pai. "Você parte comigo amanhã", disse ele simplesmente. "Sugiro que arrume suas coisas. Apenas o essencial." Maria Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas manteve-se ereta, encarando o homem que acabara de comprar sua liberdade. "E se eu me recusar?" O sorriso de Henrique desapareceu. "Então seu pai sofrerá as consequências de suas escolhas. E acredite, meus credores não são tão pacientes quanto eu." Foi naquele momento que Maria Clara entendeu. Não tinha escolha.
Para salvar seu pai e possivelmente a si mesma, teria que aceitar o acordo. Mas jurou silenciosamente que encontraria uma maneira de escapar, não importava o que custasse. O helicóptero sobrevoava São Paulo, revelando um mar infinito de edifícios que se estendia até onde a vista alcançava. Maria Clara observava pela janela, sentindo-se minúscula diante da imensidão da maior cidade da América Latina. Nas últimas 24 horas, sua vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. A despedida tinha sido breve e dolorosa. Seu pai, de olhos inchados e vermelhos, mal conseguira encará-la enquanto murmurava pedidos de desculpas que soavam vazios. Sua única mala continha algumas mudas de roupa, uma foto de sua mãe e o caderno onde escrevia seus pensamentos, tudo o que restara de sua identidade. Sentado à sua frente, Henrique Mendonça trabalhava em seu laptop como se transportar uma jovem contra sua vontade fosse apenas mais um item em sua agenda corporativa. Não haviam trocado mais que meia dúzia de palavras desde que deixaram Minas Gerais. Estamos chegando. A voz dele cortou seus pensamentos. Aquele é o complexo Mendonça Enterprises. Ele apontou para um arranha-céu imponente no coração do bairro do Morumbi, com um heliponto no topo. Maria Clara sentiu um calafrio. O prédio parecia uma prisão vertical, revestida de vidro e aço. Onde vou ficar? No porão? Perguntou ela, incapaz de conter o sarcasmo amargo. Henrique a encarou com aqueles olhos verdes impenetráveis. Você terá um quarto no meu apartamento, confortável e adequado às suas necessidades. E quais seriam minhas funções? Ela engoliu em seco, tentando afastar as imagens terríveis que sua mente produzia. Algo parecido com irritação passou pelo rosto dele. Será minha assistente pessoal. Organizará minha agenda, acompanhará algumas reuniões, cuidará de tarefas administrativas. Ele fez uma pausa. E está preocupada com outros tipos de serviços, pode ficar tranquila. Não tenho interesse em forçar ninguém. O alívio que Maria Clara sentiu foi momentâneo. Ela ainda estava sendo mantida contra sua vontade. Ainda tinha sido negociada como mercadoria. O helicóptero pousou suavemente, e logo foram recebidos por uma equipe de funcionários que se curvavam respeitosamente à passagem de Henrique. Ninguém questionou a presença da jovem desconhecida que o seguia, de cabeça baixa e passos incertos. O apartamento ocupava todo o penúltimo andar do edifício. Quando as portas do elevador se abriram, Maria Clara não conseguiu evitar uma exclamação de surpresa. O lugar era um palácio de mármore, vidro e madeira nobre, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Uma mulher de meia idade, vestida com discrição, aproximou-se. Regina, esta é Maria Clara. Ela será minha nova assistente pessoal. Por favor, mostre a ela o quarto e explique as regras da casa. A mulher assentiu, sem demonstrar qualquer curiosidade. Siga-me, senhorita. Maria Clara lançou um último olhar para Henrique, que já caminhava em direção ao que parecia ser um escritório. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, fazendo-o parar. Tem tudo... Por que precisaria comprar uma pessoa? Ele se virou lentamente, e por um instante Maria Clara pensou ver algo como remorso em seus olhos. Nem tudo pode ser comprado do modo convencional, senhorita Oliveira. Às vezes, são necessários métodos alternativos para se obter o que se precisa. E o que o senhor precisa de mim? Um silêncio pesado se instalou entre eles. Lealdade, discrição, eficiência. Ele respondeu finalmente. Coisas raras neste mundo. Antes que ela pudesse questionar mais, ele entrou no escritório e fechou a porta. Regina a conduziu por um corredor até um quarto grande e arejado, decorado em tons suaves de azul. Havia uma cama king size, um closet vazio e uma escrivaninha com um laptop novo. O banheiro é ali. Regina apontou para uma porta. Suas medidas foram enviadas antecipadamente. Então encontrará roupas adequadas no closet. O Sr. Mendonça espera que você esteja pronta para começar amanhã às 7 horas. Ele toma café às 7h30 e gosta de revisar a agenda do dia durante a refeição. Maria Clara sentou-se na beira da cama, atordoada. Quanto tempo você trabalha para ele? Regina a encarou com uma expressão neutra. 15 anos. E antes que pergunte, sim, ele pode ser exigente e intimidador, mas é justo. Nunca levanta a voz, nunca toca em ninguém. Enquanto seguir as regras, estará segura aqui.
As palavras, embora destinadas a tranquilizá-la, só aumentaram seu desconforto. Que tipo de homem ele é, de verdade? Regina hesitou, como se avaliasse o que poderia ou não revelar. Um homem complexo, brilhante nos negócios, impiedoso com inimigos, generoso com aliados. Ela fez uma pausa. E muito, muito solitário. Com isso, a governanta saiu, deixando Maria Clara sozinha com seus pensamentos. Ela caminhou até a janela, observando o sol se pôr sobre a cidade desconhecida. Em algum lugar lá fora estavam a liberdade e os sonhos que havia sido forçada a abandonar. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto jurava para si mesma. Encontraria uma maneira de escapar daquela gaiola dourada. No quarto ao lado, sem que ela soubesse, Henrique Mendonça observava sua própria imagem no espelho, perguntando-se se ainda havia humanidade suficiente em seu coração para sentir remorso pelo que acabara de fazer. O relógio digital mostrava 6h45 quando Maria Clara terminou de se vestir. Havia escolhido o conjunto mais simples que encontrou no armário. Uma saia lápis preta, camisa branca de botões e sapatos baixos. Mesmo assim, as roupas eram de qualidade superior a qualquer coisa que já tinha possuído. Na etiqueta de cada peça, nomes de marcas que ela só conhecia por propagandas na televisão. Após passar uma noite praticamente em claro, seus olhos estavam levemente inchados, mas ela fez questão de esconder as marcas do choro com uma leve maquiagem que encontrara na penteadeira. Não daria a Henrique o prazer de vê-la derrotada. Às 6h55, ela já aguardava na sala de jantar conforme as instruções de Regina. A mesa estava posta para 2 pessoas, com uma variedade de frutas, pães e sucos que faria qualquer café da manhã em bom despacho parecer miserável em comparação. Pontualmente às 7 horas, Henrique surgiu vestindo um terno cinza impecável. Parecia descansado e focado, como se a situação constrangedora que criara não o afetasse minimamente. "Bom dia, senhorita Oliveira", cumprimentou ele formalmente, indicando a cadeira à sua direita. "Vejo que a pontualidade não será um problema." Maria Clara sentou-se rigidamente, mantendo as costas eretas e o olhar fixo. "Não gosto de atrasos", respondeu simplesmente. Henrique assentiu com aprovação quase imperceptível e começou a servir-se de café. "Durante o café da manhã, revisaremos a agenda do dia. Regina lhe entregará um tablet com acesso ao meu calendário e e-mails. Você filtrará as mensagens conforme urgência e relevância." Ele falava como se estivesse em uma reunião de negócios. "Hoje você me acompanhará em 2 reuniões internas para entender o funcionamento da empresa." Maria Clara interrompeu o gesto de levar uma torrada à boca. "Não tenho formação em administração ou experiência como secretária. Por que me escolheu para isso?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Henrique tomou um gole de café antes de responder. "Às vezes, é melhor trabalhar com uma folha em branco do que tentar corrigir maus hábitos. Você será treinada do meu jeito." Algo na maneira como ele disse aquilo fez Maria Clara sentir um arrepio na espinha. "E se eu não for boa o suficiente, vai me devolver para meu pai?" Um meio sorriso surgiu no canto dos lábios dele. "Você será boa o suficiente. Posso reconhecer potencial quando o vejo." O café da manhã prosseguiu com Henrique explicando os detalhes de seus compromissos, enquanto Maria Clara tentava absorver o máximo possível. Por mais que quisesse resistir, sua natureza estudiosa e atenta a fazia registrar cada informação. Às 8h30, Regina entrou na sala trazendo um tablet e um telefone celular. "Seus equipamentos de trabalho, senhorita", disse a governanta, colocando os aparelhos à frente de Maria Clara. "Senhor Mendonça, o carro está esperando." Henrique levantou-se, abotoando o paletó. "Vamos. O primeiro compromisso é em 30 minutos." Maria Clara o seguiu até o elevador privativo, que descia diretamente para a garagem. Lá, um motorista já aguardava ao lado de uma Mercedes preta. Durante o trajeto, ela observou a cidade pela janela do carro, memorizando ruas e pontos de referência. Se um dia tivesse chance de fugir, precisaria conhecer o terreno. A primeira reunião foi no próprio prédio da Mendonça Enterprises, uma sessão de planejamento com os diretores das diferentes divisões. Maria Clara sentou-se discretamente atrás de Henrique, tomando notas conforme ele havia instruído. Ficou impressionada com a forma como todos pareciam temerosos na presença dele,
mesmo sendo executivos de alto escalão. Ninguém ousava contrariá-lo abertamente. Nossa estratégia para o loteamento na Zona Leste precisa ser mais agressiva, Henrique falava com autoridade. Os proprietários estão resistindo, mas todos têm seu preço. Um homem de meia idade à mesa pigarreou nervosamente. Senhor, a comunidade tem organizado protestos. A imprensa começou a noticiar. Henrique o interrompeu com um gesto. Compre a imprensa também, se necessário. Aquele terreno será nosso até o final do trimestre. Seu tom não admitia contestação. Maria Clara sentiu um nó no estômago ao perceber o tipo de negócios que Henrique conduzia. Não se tratava apenas de empreendimentos imobiliários, mas de uma sistemática pressão sobre comunidades vulneráveis. Na saída da reunião, enquanto seguiam para o carro, ela não conseguiu conter a indignação. Vocês estão expulsando pessoas de suas casas? Henrique a olhou com uma expressão neutra. Estamos comprando propriedades por valores acima do mercado para desenvolver empreendimentos que gerarão empregos e impostos para a cidade. É assim que funciona o progresso. E quem não quer vender? Algo sombrio passou pelos olhos dele. Como disse na reunião, todos têm seu preço. Alguns apenas precisam de incentivos mais convincentes. O segundo compromisso foi um almoço com um político local, em um restaurante exclusivo nos Jardins. Maria Clara observou, horrorizada, como acordos eram feitos entre sorrisos e taças de vinho, decidindo o destino de bairros inteiros. De volta ao apartamento, no final da tarde, Henrique a dispensou para que organizasse as anotações do dia. Maria Clara retirou-se para seu quarto, sentindo-se mental e emocionalmente exausta. Sentada na cama, digitava as observações do dia quando notou uma pasta que não estava ali pela manhã. Dentro, encontrou um contrato formal de trabalho, com salário surpreendentemente generoso, plano de saúde e outros benefícios. Uma fachada legal para sua situação de cativeiro. Na última página, uma observação manuscrita. Sua primeira semana será um período de adaptação. No domingo, discutiremos seu desempenho. Maria Clara fechou a pasta, sentindo uma determinação crescente. Não seria apenas uma vítima passiva. Usaria o tempo ali para aprender, observar e, eventualmente, encontrar uma forma de libertar-se e talvez até expor os negócios obscuros de Henrique Mendonça. 3 dias haviam se passado desde a chegada de Maria Clara e ela já começava a decifrar as rotinas da casa e do escritório. Henrique era previsível em sua rigidez. Acordava às 6 horas, fazia exercícios em sua academia privativa por 45 minutos, tomava café às 7h30 e estava no escritório às 8h15 em ponto. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Regina bateu à porta de seu quarto antes das 6h30. Senhorita, o senhor Mendonça pede que esteja pronta em 15 minutos. Houve uma mudança na agenda. Maria Clara, que já estava desperta após mais uma noite de sono inquieto, vestiu-se rapidamente e seguiu para a sala de estar. Encontrou Henrique ao telefone, falando em um tom que ainda não tinha presenciado. Havia uma tensão palpável em sua voz. Quero saber como isso pôde acontecer. Era quase um sibilo controlado. Encontre-o, não me importa como. Ele desligou ao notar a presença dela, recompondo imediatamente sua expressão para a máscara impassível de sempre. Temos uma situação. Vamos para o escritório agora. No trajeto, Henrique permaneceu em silêncio, verificando constantemente mensagens no celular. Maria Clara observava de soslaio, notando como seus dedos tamborilavam nervosamente na pasta de couro sobre seu colo, um hábito que contradiz sua habitual compostura. Ao chegarem ao prédio da Mendonça Enterprises, foram direto para a sala de reuniões do último andar, onde vários executivos já aguardavam tensos. Um homem de óculos e cabelos grisalhos ergueu-se imediatamente. Senhor, conseguimos limitar o vazamento, mas alguns veículos já receberam os documentos. Quais documentos exatamente? Perguntou Henrique, sua voz perigosamente controlada. O homem engoliu em seco. Os registros da Operação Vila das Flores, as negociações com o vereador Almeida e os métodos utilizados para convencer os moradores resistentes. Maria Clara, que permanecia discretamente próxima à porta, percebeu o significado daquilo. Era o projeto que havia testemunhado sendo discutido em sua primeira reunião, a comunidade que Henrique estava determinado a remover para seus empreendimentos. Clara,
A voz de Henrique a sobressaltou. Anote cada outlet de mídia que recebeu documentos e prepare uma lista de todos os nossos contatos nessas organizações. Ela assentiu mecanicamente, embora internamente sentisse um conflito crescente. Estava sendo cúmplice de algo potencialmente ilegal. A reunião prosseguiu por quase 2 horas, com estratégias sendo traçadas para neutralizar o vazamento. Quando todos se retiraram, ficando apenas Henrique e Maria Clara na sala, ele permaneceu de pé, olhando pela janela para a cidade que parecia tão pequena daquela altura. "O que você acha disso tudo?" perguntou subitamente sem se virar. A pergunta pegou Maria Clara de surpresa. "Senhor, sua opinião sobre o vazamento, sobre o projeto." Ele se virou para encará-la. "Você tem passado os dias observando e julgando silenciosamente. Agora quero ouvir o que pensa." Maria Clara hesitou, consciente do perigo de ser honesta, mas incapaz de fingir. "Acho que se o senhor precisa esconder os métodos usados no projeto, provavelmente são métodos que não deveriam ter sido usados." Ela esperou uma explosão, uma ameaça, mas, surpreendentemente, Henrique apenas sorriu. Não o sorriso frio de sempre, mas algo quase triste, sinceridade, refrescante. Ele voltou a olhar pela janela. "Sabe por que escolhi você entre todas as opções possíveis? Porque meu pai ofereceu? Seu pai ofereceu várias coisas para saldar suas dívidas. Eu poderia ter aceitado a casa, o mercadinho, mas escolhi você." Henrique fez uma pausa. "Porque nos seus olhos vi algo que não vejo há muito tempo. Integridade." Maria Clara não soube como responder aquilo. Era um elogio envolvido em uma admissão perturbadora. Se valoriza a integridade, por que faz negócios que vão contra isso? A pergunta pairou no ar por vários segundos. O mundo dos negócios não funciona com integridade, Clara. Funciona com poder. E o poder é mantido através de compromissos, concessões. Ele parecia estar explicando a si mesmo tanto quanto a ela. "Você acha que sou um monstro, não é? Acho que é um homem que escolheu ser o que é." Sua resposta foi direta, sem hesitação. Henrique voltou-se para ela, estudando seu rosto como se visse algo fascinante. "Interessante, a maioria das pessoas me teme demais para ser tão franca." "Eu também temo o senhor", admitiu Maria Clara. "Mas temo mais o que me tornaria se começasse a mentir para sobreviver." Um silêncio pesado se instalou entre eles, interrompido pelo toque do telefone. Henrique atendeu, ouviu brevemente e desligou. "Nosso almoço foi cancelado. Vamos comer aqui mesmo." Ele pediu que trouxessem refeições para ambos, e pela primeira vez desde sua chegada, compartilharam uma refeição que não era puramente profissional. Henrique perguntou sobre sua vida em Minas, seus estudos interrompidos, seus sonhos. Maria Clara respondeu com cautela, mas foi surpreendida pelo interesse genuíno que ele demonstrava. No final do dia, de volta ao apartamento, Henrique a chamou ao seu escritório pessoal, um cômodo onde ela ainda não havia entrado. "Quero que leia isso." Ele entregou uma pasta. "São os artigos que a imprensa publicará amanhã sobre o projeto Vila das Flores." Maria Clara abriu a pasta e encontrou reportagens já diagramadas, prontas para impressão, mas com um enfoque completamente diferente do esperado. Em vez de denúncias sobre métodos questionáveis de aquisição de propriedades, os textos falavam sobre um projeto de revitalização com realocação dos moradores para conjuntos habitacionais modernos. "O senhor comprou a imprensa?" Não era uma pergunta. Henrique não negou. "Como disse, todos têm seu preço." Maria Clara fechou a pasta sentindo náusea. "E qual é o meu? Qual é o preço que o senhor acha que eu tenho?" Os olhos verdes de Henrique encontraram os dela, e por um instante, Maria Clara vislumbrou algo neles. Vulnerabilidade, solidão, ou talvez apenas o reflexo do que ela queria ver. "Esse é o problema, Clara. Acredito que você seja a única pessoa que conheci que realmente não tem um preço." Ele se levantou, encerrando a conversa. "É por isso que preciso mantê-la por perto." Naquela noite, deitada em sua cama, Maria Clara refletiu sobre o dia. Pela primeira vez, havia visto rachaduras na máscara implacável de Henrique Mendonça. O homem que a comprara como se fosse uma mercadoria mostrava sinais de sua própria humanidade, e isso tornava tudo ainda mais complexo. Ela pegou seu caderno e começou a escrever. Não apenas observações sobre o dia, mas também um plano. Porque se havia aprendido algo,
era que todos tinham vulnerabilidades, até mesmo os magnatas aparentemente intocáveis como Henrique Mendonça. A primeira semana de Maria Clara completou-se com uma rotina que, apesar das circunstâncias, começava a parecer quase normal. Após o incidente do vazamento, Henrique havia se tornado ligeiramente mais acessível, como se uma barreira invisível tivesse sido parcialmente removida. Ele ainda mantinha a postura autoritária, mas ocasionalmente permitia-se pequenos momentos de vulnerabilidade que não passavam despercebidos pela atenta jovem. No domingo, conforme prometido, Henrique a chamou para uma avaliação. Estavam sentados na varanda coberta do apartamento, com a vista panorâmica de São Paulo servindo de pano de fundo para a conversa. O céu cinzento ameaçava chuva. Uma garoa fina já começava a cair. O típico clima da metrópole que contrastava tanto com o céu quase sempre azul de bom despacho. "Você se adaptou bem", comentou ele, revisando as anotações em seu tablet. "Regina me informou que você tem sido pontual e disciplinada. Os diretores notaram sua capacidade de observação e discrição." Maria Clara manteve a expressão neutra, embora internamente sentisse uma satisfação involuntária com o reconhecimento. "Estou apenas cumprindo o combinado, Sr. Mendonça." "Henrique", ele a corrigiu, surpreendendo-a. "Quando estivermos apenas nós dois, pode me chamar pelo primeiro nome." Ela hesitou, percebendo a mudança sutil que ele propunha na dinâmica entre eles. "Prefiro manter o tratamento formal. Ajuda a lembrar qual é exatamente minha posição aqui." Um brilho de irritação passou pelos olhos dele, rapidamente substituído por aquele meio sorriso enigmático. "Como preferir. Mas saiba que sua posição aqui é melhor do que imagina." Ele pausou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Decidi que você assumirá responsabilidades maiores a partir de amanhã." "Que tipo de responsabilidades?" "Participará mais ativamente das negociações. Quero que esteja presente não apenas para observar, mas para aprender como funciona de verdade o mundo corporativo." Maria Clara sentiu um alerta soar internamente. Maior envolvimento significava maior cumplicidade. "Por quê?" questionou diretamente. "O que o senhor ganha com isso?" Henrique a estudou por um longo momento antes de responder. "Perspectiva fresca. Você enxerga coisas que eu e meus diretores, condicionados por anos neste ambiente, não vemos mais. Ou talvez o senhor queira me comprometer com suas práticas questionáveis", retrucou ela, arriscando-se a provocá-lo. "Tornar-me cúmplice para que eu tenha tanto a perder quanto o senhor." Em vez de irritação, a reação de Henrique foi uma risada curta e genuína. "Você realmente é diferente, Clara." Ele se levantou, apoiando-se no parapeito da varanda. "Venha comigo. Quero lhe mostrar algo." Intrigada, Maria Clara o seguiu para dentro do apartamento, passando pelo corredor, até chegarem a uma porta que permanecera sempre fechada. Henrique digitou um código no painel de segurança e a porta se abriu, revelando um cômodo que parecia completamente deslocado do restante da residência minimalista e moderna. Era uma biblioteca antiga, com estantes de madeira escura do chão ao teto, preenchidas com livros que pareciam ter décadas, se não séculos. No centro, uma mesa de trabalho com papéis organizados meticulosamente e fotografias emolduradas. O cheiro de papel antigo e madeira polida preenchia o ar. "Meu santuário pessoal", explicou Henrique, observando a expressão surpresa de Maria Clara. "Ninguém além de Regina tem acesso a este lugar." Maria Clara aproximou-se lentamente, atraída por uma fotografia em particular. Uma mulher jovem segurando uma criança pequena, ambas sorrindo para a câmera. A semelhança da mulher com Henrique era inegável. "Sua mãe?" perguntou, pegando o porta-retratos cuidadosamente. Henrique assentiu, uma expressão suavizada tomando conta de seu rosto. "Mariana Mendonça. E aquele sou eu com 5 anos." Ele fez uma pausa como se decidisse quanto revelar. "Ela morreu quando eu tinha 12. Câncer. Sinto muito." A resposta de Maria Clara foi sincera, reconhecendo a dor compartilhada de perder uma mãe. "Foi há muito tempo." Mas seu tom contradiz a aparente indiferença. Henrique caminhou até uma estante específica e retirou um livro fino, de capa vermelha desgastada. Este era o favorito dela. Poesias de Carlos Drummond de Andrade. Maria Clara recebeu o livro com reverência. Dentro, na primeira página, uma dedicatória manuscrita. "Para Mariana,
que me ensinou o que é realmente valioso na vida. Com amor, Pedro. Seu pai? Perguntou ela, percebendo que nunca tinha ouvido Henrique mencionar o pai. Uma sombra cruzou o rosto dele. Pedro Mendonça, o grande empresário que construiu um império imobiliário do zero. Havia amargura em sua voz. Um homem admirado por todos e temido por muitos. O paulistano exemplar. Maria Clara percebeu que havia tocado num ponto sensível. Vocês não se davam bem? Henrique deu uma risada seca. Podemos dizer que tínhamos filosofias diferentes. Ele pegou outra fotografia, esta mostrando um homem austero de terno ao lado de políticos conhecidos. Enquanto minha mãe me ensinou sobre poesia e compaixão, meu pai ensinou lições mais práticas, como o poder é adquirido e mantido, como o sentimentalismo é uma fraqueza no mundo dos negócios. Maria Clara começou a entender as contradições que via em Henrique. E que lições prevaleceram? Ele a encarou intensamente. Quais você acha? Olhe ao seu redor, para o império que administro, para minha reputação no mercado. Acredito que ambas deixaram marcas, só que de formas diferentes. Ela respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. O senhor usa as táticas do seu pai, mas algo me diz que não sente o mesmo prazer que ele sentia ao exercer poder. É uma obrigação, não uma satisfação. Henrique pareceu genuinamente surpreso com a percepção dela. Você é muito observadora para alguém de apenas 19 anos, de uma cidadezinha do interior. Observar é o que resta para quem não tem poder. Maria Clara devolveu o livro de poesias. É assim que os fracos sobrevivem no mundo dos fortes. Um silêncio significativo pairou entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva que agora caía com mais intensidade lá fora. Por que está me mostrando isso? Perguntou ela finalmente. Por que revelar algo tão pessoal para alguém que está aqui contra a própria vontade? Henrique voltou a guardar o livro na estante com um cuidado quase reverencial. Porque quero que entenda com quem está lidando. Não sou o monstro unidimensional que você imagina. Ele se virou para encará-la. E porque preciso que alguém neste mundo me veja como realmente sou, não como o personagem que precisei construir para sobreviver. A confissão, surpreendentemente honesta, deixou Maria Clara momentaneamente sem palavras. Pela primeira vez, viu além do empresário calculista, vislumbrando o homem complexo por trás da fachada. Isso não muda o fato de que estou aqui como resultado de uma transação eticamente questionável. Ela finalmente respondeu. Ou que suas empresas destroem comunidades inteiras para construir condomínios de luxo. Não, não muda, concordou ele, sem tentar se justificar. Mas talvez explique por que de todas as pessoas que seu pai poderia ter oferecido para saldar sua dívida, eu escolhi você. Reconheci algo em seus olhos, Clara. A mesma força que minha mãe tinha, a recusa em se dobrar, mesmo quando tudo parece perdido. A revelação deixou Maria Clara desconfortável. A ideia de ter sido escolhida por lembrar a mãe falecida de Henrique adicionava uma nova camada de complexidade à situação. O que exatamente o senhor espera de mim? Perguntou diretamente. Henrique caminhou até a janela observando a chuva agora intensa que castigava São Paulo. Honestidade, perspectiva e talvez redenção. A palavra pairou no ar como uma confissão silenciosa. Antes que Maria Clara pudesse questionar mais, o telefone de Henrique tocou. Ele verificou o visor e seu semblante imediatamente endureceu, voltando à expressão de empresário implacável. Preciso atender. Pode explorar a biblioteca se quiser. E com isso, saiu, fechando a porta atrás de si. Maria Clara permaneceu ali, cercada por livros e memórias que não eram suas, mas que começavam a explicar o homem que havia comprado sua liberdade. Aproximou-se novamente das fotografias, examinando cada uma com mais atenção. Em uma delas, notou algo que não havia percebido antes. Uma jovem mulher ao lado de Henrique em uma formatura, ambos sorrindo. Virou o porta-retratos e leu a inscrição no verso Henrique e Beatriz, USP, 2005. Beatriz. Um nome que nunca havia sido mencionado, mas que claramente tinha importância suficiente para estar ali, no santuário pessoal de Henrique Mendonça. A segunda semana trouxe mudanças significativas na rotina de Maria Clara. Conforme prometido, Henrique a integrou mais ativamente nas reuniões, solicitando ocasionalmente sua opinião.
Para surpresa dos diretores, que claramente não entendiam o papel daquela jovem desconhecida que repentinamente parecia ter a atenção do CEO. Numa terça-feira chuvosa, Henrique informou que teria um almoço importante. Não será um encontro de negócios convencional, explicou ele no carro. É uma reunião mais pessoal. Quero que apenas observe e depois me dê suas impressões. O restaurante escolhido não era um dos estabelecimentos luxuosos que frequentavam normalmente, mas uma trattoria discreta em Moema, com decoração aconchegante e uma clientela mais diversificada. Ao entrarem, Maria Clara notou imediatamente a mulher sentada em uma mesa afastada. Por volta dos 40 anos, cabelos castanhos curtos, vestida com elegância despretensiosa, um estilo bastante diferente das executivas da Mendonça Enterprises. A mulher sorriu ao ver Henrique, mas sua expressão tornou-se curiosa ao notar Maria Clara. Beatriz. Henrique a cumprimentou com um beijo no rosto, um gesto surpreendentemente afetuoso vindo dele. Esta é Maria Clara Oliveira, minha nova assistente pessoal. Clara, esta é a doutora Beatriz Moreira. Maria Clara sentiu um sobressalto ao reconhecer o nome da fotografia na biblioteca. É um prazer conhecê-la, doutora, cumprimentou, estendendo a mão. O prazer é meu. A voz de Beatriz era calorosa, mas seus olhos estudavam Maria Clara com intensidade profissional. Henrique mencionou que você começou a trabalhar para ele recentemente. Maria Clara lançou um olhar rápido para Henrique, incerta sobre quanto deveria dizer. Sim, há 2 semanas. Clara é de Minas Gerais, acrescentou Henrique, como se isso explicasse algo. Beatriz assentiu, um entendimento silencioso passando entre ela e Henrique. A conversa inicial manteve-se em tópicos neutros: o clima, a comida, amenidades sobre São Paulo. Foi apenas depois que os pratos principais foram servidos que o verdadeiro propósito do encontro começou a se revelar. Como vão as coisas na fundação? Perguntou Henrique, seu tom mais relaxado do que Maria Clara jamais havia testemunhado. Estamos expandindo o programa de bolsas para incluir mais jovens de comunidades vulneráveis, respondeu Beatriz, animação genuína em sua voz. O novo centro na Zona Leste está quase pronto. Maria Clara observava a interação, confusa. Que fundação seria essa? E por que Henrique parecia tão interessado? Como se lesse seus pensamentos, Beatriz virou-se para ela. A Fundação Mariana Mendonça oferece oportunidades educacionais para jovens de baixa renda, explicou. Henrique a fundou há 10 anos, em memória de sua mãe. A revelação surpreendeu Maria Clara. A imagem do empresário implacável que forçava comunidades a vender suas propriedades não se alinhava facilmente com um filantropo educacional. Interessante, foi tudo que conseguiu responder. Clara está cursando enfermagem. Ou melhor, estava antes de vir trabalhar comigo, comentou Henrique casualmente. Os olhos de Beatriz se iluminaram. Sério, eu comecei em medicina, mas acabei migrando para a psicologia. Sempre tive interesse pela área da saúde. É psicóloga? Perguntou Maria Clara, começando a entender melhor a dinâmica do encontro. Psiquiatra, na verdade. Especializada em trauma e estresse pós-traumático. Beatriz olhou brevemente para Henrique antes de continuar. Além de dirigir a fundação, mantenho uma prática clínica. A peça final do quebra-cabeça se encaixou na mente de Maria Clara. Não era apenas um almoço casual com uma velha amiga. Era uma avaliação. Henrique queria que Beatriz a analisasse. O senhor poderia ter me avisado que se tratava de uma consulta psiquiátrica, comentou Maria Clara, sem conseguir esconder completamente a irritação em sua voz. Henrique não pareceu surpreso com sua percepção. Não é uma consulta, Clara. Beatriz é uma amiga de longa data e uma conselheira valiosa. Queria que vocês se conhecessem e que ela avaliasse meu estado mental, aparentemente, completou Maria Clara, para verificar se estou... O quê? Planejando fugir? Denunciá-lo? Beatriz interveio antes que Henrique pudesse responder. Não é nada disso, Maria Clara. Henrique está genuinamente preocupado com seu bem-estar, considerando as circunstâncias incomuns da sua chegada a São Paulo. A franqueza inesperada silenciou Maria Clara momentaneamente. Então Beatriz sabia do acordo, do comércio que havia sido feito. Beatriz conhece a verdade sobre nossa situação, confirmou Henrique, percebendo sua conclusão. Ela é uma das poucas pessoas em quem confio plenamente. E você aprova isso?
Maria Clara dirigiu-se diretamente a Beatriz, sem conseguir esconder a incredulidade em sua voz. Uma médica, alguém com um juramento ético, acha aceitável que ele tenha praticamente me comprado do meu pai? Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Beatriz colocou os talheres de lado, encarando Maria Clara com uma intensidade renovada. Não acho aceitável. De fato, discuti intensamente com Henrique quando ele me contou. Ela lançou um olhar significativo para ele. Mas conheço Henrique há mais de 20 anos. Sei do que ele é capaz, tanto de bom quanto de mal. E sei que, por mais questionável que tenha sido o método, suas intenções não são o que você imagina. Maria Clara sentiu o olhar de ambos sobre ela, esperando uma reação. Optou por beber um gole de água, ganhando tempo para processar. Quais são suas intenções, então? Perguntou finalmente a Henrique. Se a doutora Beatriz as conhece tão bem, talvez possa me esclarecer. Henrique manteve os olhos fixos nos dela. Salvação. A sua e a minha. Antes que Maria Clara pudesse questionar a resposta enigmática, o telefone de Henrique tocou. Ele verificou a tela e franziu o senho. Preciso atender. Com licença. Quando ficaram sozinhas, um silêncio desconfortável pairou entre Beatriz e Maria Clara por alguns segundos. Sei que deve parecer incompreensível para você, começou Beatriz em voz baixa. Como alguém como eu pode manter amizade com alguém capaz do que Henrique fez? Maria Clara observou a mulher com atenção. A senhora o conhece desde a faculdade. Estavam juntos na foto de formatura. Beatriz pareceu momentaneamente surpresa, depois sorriu levemente. Ele mostrou a biblioteca, então. Isso é significativo. Ela fez uma pausa. Sim, estudamos juntos na USP. Éramos mais do que amigos, na verdade. Estivemos noivos por um tempo. O que aconteceu? A vida aconteceu. Beatriz deu de ombros. Ou, mais especificamente, Pedro Mendonça aconteceu. O pai de Henrique tinha planos muito específicos para o filho, e uma esposa médica de origem humilde não estava entre eles. Seu tom era resignado, sem amargura visível. Henrique precisou fazer escolhas difíceis. E, mesmo assim, continuaram amigos? Depois de alguns anos separados, sim. Beatriz brincava distraidamente com o guardanapo. Sabe, o Henrique que você conhece, o empresário implacável, não é quem ele realmente é. É quem ele foi forçado a se tornar. Maria Clara lembrou-se da biblioteca, das poesias de Drummond, da foto com a mãe. Por que está me contando isso? Beatriz a estudou por um momento antes de responder. Porque você é importante para ele, de um modo que não vejo há muito tempo. Percebi assim que entraram no restaurante. A forma como ele olha para você, ela fez uma pausa. Não romanticamente, entenda bem. É algo diferente. Como se você representasse algum tipo de esperança. A esperança de quê? De redenção, como ele mencionou. Beatriz assentiu lentamente. Henrique está em uma encruzilhada em sua vida. O império que construiu seguindo os passos do pai não lhe trouxe a satisfação que esperava. Pelo contrário, ela baixou ainda mais a voz. Acredito que ele está buscando um caminho de volta para quem ele realmente é. Maria Clara absorveu aquelas palavras, tentando alinhá-las com o homem que conhecia. E eu sou algum tipo de experimento moral para ele? Um projeto de caridade? Não. A resposta de Beatriz foi firme. Você é um lembrete de integridade, de humanidade, qualidades que ele teme ter perdido completamente. Henrique retornou à mesa nesse momento, parecendo ligeiramente preocupado. Preciso voltar ao escritório. Surgiu uma situação. Beatriz assentiu compreensivamente, acostumada às emergências corporativas. Foi bom te ver, Henrique. Ela se levantou, abraçando-o brevemente. Depois estendeu um cartão para Maria Clara. Foi um prazer conhecê-la, Maria Clara. Meu número está aí, caso precise conversar. Sobre qualquer coisa. No carro, a caminho do escritório, um silêncio pesado pairava entre Henrique e Maria Clara. Ela parece uma boa pessoa, comentou Maria Clara finalmente. Difícil entender por que vocês não ficaram juntos. Henrique manteve os olhos na paisagem urbana através da janela. Às vezes, as escolhas que fazemos nos definem mais do que gostaríamos. Ele virou-se para encará-la. O que achou dela? Acho que ela ainda se importa muito com o senhor, e que conhece um Henrique Mendonça diferente do que o resto do mundo vê. Algo na expressão dele suavizou-se momentaneamente. E qual deles você acha que é o verdadeiro?
Maria Clara considerou a pergunta por um longo momento. Acredito que ambos são o empresário impiedoso e o homem que guarda poesias da mãe, o que compra pessoas para saldar dívidas e o que funda instituições de caridade. Ela o encarou diretamente. A questão é qual deles o senhor escolherá ser daqui para frente. Henrique não respondeu, mas seu olhar intenso permaneceu fixo nela pelo resto do trajeto, como se realmente estivesse considerando a pergunta, não como seu captor, mas como alguém buscando genuinamente uma resposta que nem ele mesmo conhecia. Um mês havia se passado desde a chegada de Maria Clara a São Paulo. O outono avançava, transformando lentamente a cidade, trazendo dias mais frescos que contrastavam com o calor de Bom Despacho que ela tanto sentia falta. Suas atribuições na empresa haviam evoluído. Henrique agora confiava a ela tarefas de maior responsabilidade, incluindo a revisão de contratos menores e participação em reuniões estratégicas. Naquela manhã, ao entrar no escritório de Henrique para a revisão diária da agenda, ela o encontrou em uma videoconferência tensa. Fez menção de recuar, mas ele gesticulou para que entrasse e aguardasse. Os moradores já receberam as notificações finais, dizia um homem de meia-idade na tela, mas estamos enfrentando resistência organizada. Aquela assistente social, Luciana Santos, está mobilizando a comunidade e atraindo a atenção da mídia alternativa. Maria Clara reconheceu imediatamente o assunto. Era o projeto Vila das Flores, a comunidade que Henrique estava determinado a remover para seus empreendimentos. Quanto tempo temos antes que isso se torne um problema maior? Perguntou Henrique, com aquela calma calculada que Maria Clara já sabia significar perigo. Uma semana, talvez 2. Estamos usando os contatos na prefeitura para acelerar as desapropriações. Henrique assentiu, pensativo. Aumente a oferta em 15% para os últimos resistentes. Se ainda assim recusarem, prossiga com o plano B. Ele fez uma pausa. E quanto à assistente social, descubra o que puder sobre ela. Todo mundo tem um ponto fraco. Sim, senhor. A chamada foi encerrada, e Henrique se recostou em sua cadeira, notando a expressão perturbada de Maria Clara. Você tem algo a dizer, Clara? Ela hesitou apenas por um segundo. Plano B? Pontos fracos? Sua voz tremia ligeiramente, não de medo, mas de indignação. O senhor está falando de pessoas reais, famílias inteiras que construíram suas vidas naquele lugar. Henrique a observou com uma expressão neutra. Estou ciente disso. E estou oferecendo compensação financeira acima do valor de mercado. Dinheiro não compra raízes, senhor Mendonça. Maria Clara deu um passo à frente, depositando a pasta com a agenda sobre a mesa. Não compra o sentimento de pertencer a um lugar, de fazer parte de uma comunidade. Uma lição de moral vinda de alguém cuja liberdade foi comprada? A resposta veio rápida, certeira, visando silenciá-la. Maria Clara empalideceu, mas manteve a postura. Exatamente por isso sei do que estou falando. Sei exatamente como é ter sua vida reduzida a uma transação financeira. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Maria Clara esperava uma explosão, uma ameaça de punição por sua insubordinação. Em vez disso, para sua surpresa, Henrique simplesmente suspirou. Sente-se, Clara. Ela obedeceu, ainda tensa. O projeto Vila das Flores não é apenas mais um empreendimento. Ele girou seu monitor para mostrar plantas e projeções. É parte de um plano maior de revitalização urbana. Sim, a comunidade atual será realocada, mas estamos construindo unidades habitacionais melhores a 5 quilômetros dali. Então, por que a resistência? Porque pessoas tendem a temer mudanças, mesmo quando são para melhor. Seu tom era quase didático. E por que existem sempre aqueles que lucram politicamente com o conflito? Maria Clara estudou os projetos no monitor, não totalmente convencida. E a tal assistente social? Que ponto fraco o senhor espera encontrar? Henrique a observou por um momento, como se decidindo quanto revelar. Pode ser qualquer coisa. Um empréstimo não pago, um parente com problemas legais, um caso extraconjugal. Informação é poder, Clara. Poder para manipular e coagir, completou ela, incapaz de esconder o desprezo em sua voz. Para negociar com vantagem, corrigiu ele. É assim que o mundo funciona. Não precisa funcionar assim. Henrique inclinou-se para a frente, os olhos verdes intensos.
Então me mostre uma alternativa. Não teoricamente, na prática. A proposta pegou Maria Clara de surpresa. Como assim? Quero que você conheça a Vila das Flores. Vá lá hoje à tarde. Converse com os moradores, com essa Luciana Santos. Veja a situação com seus próprios olhos, sem minha influência. Ele fez uma pausa. E depois me diga se ainda acha que há um caminho melhor. O senhor está me testando? Estou te dando uma oportunidade de provar seu ponto. Maria Clara considerou a proposta, tentando identificar a armadilha. Posso ir sozinha, sem seguranças ou motoristas reportando meus passos? Pode. Henrique abriu uma gaveta e retirou um envelope. Aqui está dinheiro para táxi e outras despesas. Quero apenas que volte até às 19 horas e que me conte exatamente o que viu e ouviu, sem omissões. Ela pegou o envelope, ainda desconfiada da súbita liberdade. E se eu simplesmente não voltar? O olhar de Henrique endureceu momentaneamente. Seu pai seria o primeiro a sofrer as consequências. Depois sua tia em Divinópolis, que recentemente precisou de um empréstimo para tratar o filho com leucemia. O sangue de Maria Clara gelou. Ela nem sabia que tinha um primo doente. O senhor andou investigando minha família. Informação é poder, Clara. Henrique repetiu, desta vez com um tom mais suave. Mas não pretendo usar isso contra você. É apenas um lembrete de que acordos devem ser cumpridos. Mais tarde, no táxi que a levava para a periferia leste de São Paulo, Maria Clara refletia sobre a estranha dinâmica que havia desenvolvido com seu captor. Henrique oscilava entre momentos de aparente humanidade e demonstrações calculadas de poder, mantendo-a constantemente em desequilíbrio emocional. A Vila das Flores revelou-se uma comunidade simples, mas organizada. Casas modestas, algumas de alvenaria, outras mais improvisadas, formavam ruelas estreitas onde crianças brincavam apesar do dia nublado. Pequenos comércios locais, mercadinhos, salões de beleza, oficinas mecânicas, mostravam a vida econômica do lugar. Seguindo orientações dos moradores, Maria Clara encontrou Luciana Santos na sede da associação comunitária. Uma sala simples com cartazes informativos nas paredes e algumas cadeiras de plástico organizadas em círculo. Luciana era uma mulher de cerca de 45 anos, cabelos grisalhos presos em um coque prático, olhos cansados, mas determinados. Recebeu Maria Clara com desconfiança inicial. Então você trabalha para Henrique Mendonça? Perguntou, depois que Maria Clara se apresentou. Sim, ele me enviou para conhecer a comunidade e ouvir o lado de vocês. Luciana deu uma risada seca. Interessante. Depois de meses tentando marcar uma reunião com ele, agora envia uma assistente. Típico. Na verdade, ele sugeriu que eu viesse porque expressei discordâncias sobre como o projeto está sendo conduzido. Isso pareceu despertar genuíno interesse em Luciana. Sente-se, Maria Clara. Vou te mostrar o que realmente está acontecendo aqui. Durante as 2 horas seguintes, Luciana apresentou documentos, fotos e depoimentos. O projeto habitacional que Henrique mencionara existia, mas com unidades menores do que o prometido, em uma área com infraestrutura precária e longe de escolas e hospitais. Além disso, apenas 60% das famílias seriam contempladas. As demais receberiam apenas indenizações insuficientes para comprar imóveis na região. E há os métodos de persuasão, continuou Luciana, mostrando fotos de homens intimidadores abordando moradores. Primeiro vem com ofertas, depois com ameaças veladas. Algumas famílias já saíram por medo. Maria Clara reconheceu um dos homens nas fotos. Era um dos seguranças de Henrique. Por que vocês não denunciam isso à polícia? Luciana sorriu tristemente. Você realmente acha que a polícia vai confrontar um dos homens mais poderosos de São Paulo? Ou que o Ministério Público vai priorizar uma comunidade pobre quando Mendonça Enterprises é um dos maiores contribuintes de campanha do Estado? A realidade daquelas palavras atingiu Maria Clara como um soco. A extensão do poder de Henrique ia muito além do que ela imaginava. Mas vocês conseguiram a atenção da mídia, pelo menos. Alguns veículos alternativos, sim. Os grandes jornais? Luciana balançou a cabeça. Todos têm Mendonça como anunciante ou são controlados por empresários aliados a ele. Antes que Maria Clara pudesse responder, a porta da associação se abriu e um grupo de moradores entrou apressadamente. Lu, eles estão aqui de novo, anunciou uma mulher idosa.
visivelmente assustada. Estão distribuindo novos documentos dizendo que temos 48 horas para aceitar a proposta ou seremos despejados à força. Luciana levantou-se imediatamente. Onde? Na Rua das Acácias. Tem pelo menos 5 homens. Maria Clara sentiu o estômago afundar. Aquilo não estava no que Henrique havia lhe contado mais cedo. 48 horas era muito menos que há uma semana, talvez 2, mencionada na videoconferência. Acompanhou Luciana até o local indicado, onde encontraram um grupo de moradores confrontando os homens de terno, que distribuíam documentos. A tensão era palpável. Não podem fazer isso, gritava uma mulher segurando um bebê. Moramos aqui há 3 gerações. Um dos homens que Maria Clara reconheceu como Paulo Soares, gerente de operações da Mendonça Enterprises, mantinha uma expressão impassível. A desapropriação foi aprovada legalmente pela prefeitura. Estamos apenas informando os prazos oficiais. Luciana adiantou-se, posicionando-se entre os moradores e os representantes da empresa. Onde está a notificação oficial da prefeitura? Vocês não podem simplesmente aparecer e ameaçar as pessoas. Paulo estreitou os olhos. Não são ameaças, senhora Santos. São constatações legais. Foi nesse momento que ele notou Maria Clara entre os moradores. Seu rosto registrou primeiro surpresa, depois preocupação. Senhorita Oliveira, o que faz aqui? Um murmúrio correu entre os moradores, todos olhando para ela com desconfiança renovada. Conhece essa moça, Lu? Perguntou alguém. Luciana olhou para Maria Clara, a compreensão transformando sua expressão. Você não é apenas uma assistente, é? Quem é você realmente? Maria Clara sentiu o peso de todos os olhares. Em um instante, qualquer confiança que pudesse ter construído estava ameaçada. Mas também percebeu que estava diante de uma escolha crucial. Meu nome é Maria Clara Oliveira, disse ela dando um passo à frente. E trabalho diretamente para Henrique Mendonça. Os murmúrios aumentaram de volume. Mas não concordo com o que está acontecendo aqui, continuou ela, virando-se para Paulo. Não havia nenhuma determinação para pressionar os moradores hoje. A orientação era aumentar as ofertas em 15%. Paulo empalideceu visivelmente. A senhorita está excedendo sua autoridade? Não, você está excedendo a sua. Maria Clara sentia uma coragem que não sabia possuir. O senhor Mendonça saberá disso ainda hoje. Um silêncio tenso seguiu-se, quebrado apenas pelo choro da criança. Finalmente Paulo fez um gesto para seus acompanhantes. Voltaremos amanhã com a documentação completa. Ele lançou um olhar duro para Maria Clara. E o senhor Mendonça certamente será informado sobre tudo. Quando os homens partiram, os moradores começaram a dispersar, ainda lançando olhares desconfiados para Maria Clara. Luciana a estudava com uma expressão complexa. Por que fez isso? Acabou de se colocar contra seu próprio chefe. Maria Clara respirou fundo. Porque há coisas mais importantes que empregos ou acordos. Há pessoas. No táxi de volta ao centro, Maria Clara sentia-se simultaneamente aterrorizada e estranhamente leve. Havia desafiado Henrique indiretamente, e certamente Paulo já o havia contatado. Mas também havia feito o que considerava certo pela primeira vez desde que chegara a São Paulo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Henrique. Jantar às 20h. Meu apartamento. Apenas nós 2. O tom seco não deixava dúvidas. Seria uma noite de acerto de contas. A tensão era palpável no elevador que subia para o apartamento de Henrique. Maria Clara havia optado por não se trocar após retornar da Vila das Flores. Suas roupas, levemente empoeiradas da periferia, serviam como uma espécie de armadura, um lembrete físico do que havia testemunhado naquela tarde. As portas se abriram diretamente para o hall de entrada, onde Regina a aguardava com uma expressão grave. O senhor Mendonça está no escritório, informou a governanta com voz baixa. Pediu que a senhorita se dirija para lá assim que chegasse. Obrigada, Regina. A mulher hesitou como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e afastou-se silenciosamente. Maria Clara respirou fundo e caminhou em direção ao escritório, cada passo ecoando no piso de mármore como uma contagem regressiva. Ao bater na porta, a voz de Henrique, controlada como sempre, autorizou sua entrada. Ela o encontrou de pé junto à janela, um copo de uísque na mão, observando as luzes de São Paulo que começavam a pontilhar a paisagem noturna. Não se virou para encará-la.
Paulo Soares me ligou às 17h43, começou ele, o tom casual contrastando com a rigidez de sua postura. Bastante perturbado, devo dizer. Algo sobre minha assistente pessoal interferindo em uma operação corporativa e contradizendo suas ordens na frente de uma comunidade inteira. Maria Clara permaneceu em silêncio, aguardando o momento certo para falar. Henrique finalmente virou-se, seus olhos verdes mais frios do que nunca. Você tem algo a dizer em sua defesa? Defesa pressupõe culpa, respondeu ela mantendo a voz firme. Mas não fiz nada errado. O senhor me enviou para observar e relatar. Foi o que fiz. Interferir em uma operação corporativa vai muito além de observar. Uma operação que contradizia suas próprias instruções, rebateu Maria Clara. O senhor disse na videoconferência desta manhã que eles tinham uma semana, talvez 2. No entanto, Paulo estava ameaçando os moradores com um prazo de 48 horas. Uma sombra de surpresa passou pelo rosto de Henrique. Então estava prestando bastante atenção. Sempre presto atenção. O senhor me ensinou isso. Um silêncio tenso pairou entre eles. Henrique indicou as 2 cadeiras posicionadas junto à lareira, um espaço mais informal dentro do escritório. Sente-se e me conte exatamente o que viu hoje. Maria Clara obedeceu, organizando mentalmente tudo o que havia testemunhado. Durante os próximos 20 minutos, relatou em detalhes sua visita à Vila das Flores, as condições da comunidade, a distância e inadequação do projeto habitacional substituto, os métodos de intimidação empregados, o trabalho de Luciana Santos e o confronto com Paulo e seus homens. Henrique ouviu sem interromper, o rosto impassível, ocasionalmente tomando pequenos goles de seu uísque. Você acredita em tudo que a assistente social lhe contou? Perguntou finalmente. Ela me mostrou documentos, fotografias, e vi com meus próprios olhos como seus funcionários tratam aquelas pessoas. Paulo é zeloso demais às vezes. Henrique colocou o copo sobre a mesa lateral. Mas você precisa entender a complexidade destes projetos, Clara. Há interesses múltiplos envolvidos. Prefeitura, Estado, outros investidores. Não é tão simples quanto parece. Complexidade não justifica desumanidade, respondeu ela, incapaz de conter a emoção em sua voz. Aquelas são pessoas reais, não apenas obstáculos em um projeto. Para sua surpresa, Henrique não rebateu com irritação. Em vez disso, observou-a com uma expressão quase contemplativa. Você me lembra alguém, disse ele finalmente. Alguém que eu costumava conhecer muito bem. Sua mãe? Arriscou Maria Clara, lembrando-se da biblioteca, dos livros de poesia. Um leve sorriso tocou os lábios dele. Não, a mim mesmo. Há muito tempo. A confissão inesperada deixou Maria Clara momentaneamente sem palavras. Henrique levantou-se, caminhando lentamente pelo escritório. Você acha que nasci assim? O empresário frio, calculista, disposto a passar por cima de comunidades inteiras? Ele sacudiu a cabeça. Quando tinha sua idade, eu protestava contra projetos imobiliários predatórios. Ironicamente, muitos deles eram do meu próprio pai. Maria Clara observava, fascinada por este vislumbre do jovem Henrique. O que mudou? A realidade se impôs. Sua voz endureceu. Meu pai me deu uma escolha. Assumir o negócio da família e aprender a jogá-lo do jeito dele, ou ser deserdado e ver o império passar para primos que seriam ainda mais impiedosos. E você escolheu o poder. Escolhi acreditar que poderia mudar as coisas de dentro. Henrique virou-se para encará-la. Nos primeiros anos, tentei implementar políticas mais humanizadas, projetos com contrapartidas sociais reais. Sabe o que aconteceu? Perdemos mercado, acionistas se rebelaram e meu pai ameaçou me afastar antes mesmo de sua morte. Maria Clara começava a vislumbrar as complexidades do homem à sua frente. Então, você se rendeu e se tornou aquilo que combatia. Me adaptei, ele corrigiu, e encontrei outras formas de fazer o bem. A fundação, programas sociais discretos, bolsas de estudo. Caridade não é justiça, respondeu ela, firme. Não apaga o que acontece em lugares como a Vila das Flores. Henrique a estudou longamente antes de responder. O que você sugere, então? Que eu simplesmente cancele um projeto de bilhões que tem contratos assinados com dezenas de parceiros e compromissos com o poder público? Não. Maria Clara levantou-se, enfrentando seu olhar. Sugiro que faça o que disse há anos que faria. Mude as coisas de dentro.
Uma fagulha de algo, talvez surpresa, talvez admiração, acendeu-se nos olhos dele. Explique. Reformule o projeto. Garanta que todas as famílias, sem exceção, recebam moradias dignas e próximas. Construa equipamentos públicos, escolas, postos de saúde, como contrapartida. Mantenha a comunidade unida, apenas em condições melhores. Ela fez uma pausa. Será menos lucrativo no curto prazo, mas imagina o capital político e social que ganhará, o primeiro grande incorporador a realmente se preocupar com as pessoas impactadas por seus empreendimentos. Henrique permaneceu em silêncio, considerando suas palavras. É uma visão idealista. É uma visão humana. Maria Clara deu um passo à frente. E o senhor já foi assim. Ainda pode ser. Um silêncio significativo estendeu-se entre eles, preenchido apenas pelo som distante da cidade. Finalmente, Henrique voltou a sentar-se, indicando que ela fizesse o mesmo. Paulo Soares sugeriu que eu a punisse exemplarmente. Recomendou que a enviasse de volta a Minas Gerais para demonstrar que ninguém questiona minhas operações. Maria Clara sentiu um calafrio, mas manteve-se firme. E o que o senhor decidiu? Ainda estou decidindo. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Diga-me, Clara, se eu mantiver você aqui, o que impediria que continuasse a interferir em meus negócios sempre que discordasse de meus métodos? Era uma pergunta crucial, talvez a mais importante desde sua chegada. Maria Clara considerou cuidadosamente sua resposta. Nada, respondeu com honestidade. Não posso prometer que ficarei calada quando vir injustiças. Se me manter aqui, terá que aceitar que continuarei sendo quem sou. Uma expressão complexa cruzou o rosto de Henrique. Algo entre admiração e exasperação. Você realmente não tem preço, não é? Todo mundo tem um preço, o senhor mesmo disse. Maria Clara sustentou seu olhar. Mas o meu não é monetário, nem pode ser imposto pelo medo. Meu preço é simples. A liberdade de manter minha consciência limpa. Henrique recostou-se, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Sabe por que lhe mostrei a biblioteca, Clara? Por que lhe apresentei a Beatriz? Ela aguardou, sentindo que estavam chegando a um momento decisivo. Porque de alguma forma eu sabia que chegaríamos a este ponto. Henrique levantou-se, caminhando até sua mesa e retirando uma pasta de uma gaveta. Isto é para você. Maria Clara pegou a pasta com apreensão. Dentro encontrou um documento oficial, um contrato de trabalho legítimo com todas as garantias legais, um salário generoso e, o mais importante, uma cláusula de rescisão que estipulava claramente sua liberdade para deixar o emprego quando desejasse. Não entendo, murmurou confusa. É simples, estou lhe oferecendo escolha, Clara. Algo que não lhe dei quando a trouxe para cá. Henrique sentou-se novamente. Você pode assinar este contrato e continuar trabalhando para mim, em termos dignos e justos, ou pode recusá-lo e amanhã mesmo providenciarei sua passagem de volta para Bom Despacho, com a garantia de que a dívida de seu pai continuará perdoada. Maria Clara olhava do contrato para Henrique, tentando processar a reviravolta inesperada. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Porque você estava certa. Sobre tudo. Uma vulnerabilidade inédita surgiu na expressão dele. E por que preciso de alguém como você ao meu lado, se quiser realmente mudar as coisas de dentro? Como sei que isso não é apenas mais uma manipulação? Henrique levantou-se, caminhando até um laptop sobre a mesa. Por causa disto. Ele girou a tela para que ela pudesse ver um e-mail aberto, endereçado a toda a diretoria da Mendonça Enterprises. O assunto: reformulação imediata, projeto Vila das Flores. No corpo do texto, instruções detalhadas para a suspensão das ações de Paulo Soares e o início de um processo de renegociação com a comunidade, incluindo praticamente todas as sugestões que Maria Clara havia feito minutos antes. Redigi isso enquanto conversávamos, explicou ele. Falta apenas enviar. Maria Clara leu o e-mail várias vezes, procurando armadilhas, inconsistências. Não encontrou nenhuma. E se eu for embora? Ainda enviará isso? Um sorriso triste passou pelos lábios dele. Este é o teste, não é? Se estou realmente mudando ou apenas tentando mantê-la por perto. Henrique pressionou o botão de enviar. Pronto. Feito. Independentemente da sua decisão. O gesto inesperado deixou Maria Clara momentaneamente sem palavras. Sentiu lágrimas se formando em seus olhos,
não de tristeza ou medo, mas de uma emoção que não conseguia nomear completamente, talvez esperança. Então, Henrique recostou-se em sua cadeira, pela primeira vez parecendo quase inseguro. O que decide, senhorita Oliveira? Vai embora ou fica para me ajudar a consertar tudo que ajudei a quebrar? Maria Clara olhou para o contrato em suas mãos, depois para o homem complexo à sua frente. Não mais seu captor, mas alguém oferecendo uma verdadeira parceria. Uma escolha real. E no silêncio daquele escritório, com as luzes de São Paulo brilhando ao fundo como milhares de possibilidades, Maria Clara finalmente fez a primeira escolha verdadeiramente livre desde que chegara àquela cidade. Ela decidiu ficar. Não como uma prisioneira, mas como uma agente de mudança. Vou ficar, disse finalmente. Mas com uma condição. Henrique arqueou uma sobrancelha. Qual? Quero liderar pessoalmente o projeto de reurbanização da Vila das Flores. Com Luciana Santos como consultora comunitária. Um sorriso genuíno, talvez o primeiro que ela havia visto, iluminou o rosto de Henrique. Fechado. E assim, o que começara como uma transação obscura transformava-se em algo completamente diferente. Uma chance de redenção. Para Henrique e para Maria Clara, e talvez para o modo como os negócios poderiam ser conduzidos naquela cidade de contrastes tão marcantes. Porque no final, Henrique estava certo sobre uma coisa. Ele realmente precisava guardá-la. Não como uma propriedade, mas como uma bússola moral que poderia, finalmente, guiá-lo de volta a si mesmo. 3 meses haviam se passado desde aquela noite decisiva no escritório de Henrique. O inverno paulistano estava no auge, com manhãs geladas e tardes de céu incrivelmente azul. Maria Clara ajustou o cachecol enquanto descia do carro oficial da empresa. Agora, como coordenadora do projeto de reurbanização participativa Vila das Flores. O local havia mudado consideravelmente. Onde antes havia tensão e medo, agora se via movimento e propósito. Um escritório comunitário havia sido estabelecido no centro da vila, com maquetes do projeto, painéis informativos e uma equipe técnica disponível para atender os moradores. Bom dia, Clara. Luciana Santos a cumprimentou na entrada. Nos últimos meses, a assistente social havia se tornado não apenas parceira no projeto, mas também uma amiga e mentora. O pessoal da Associação de Moradores já está esperando, na sala de reuniões improvisada, representantes das diversas ruas e setores da comunidade aguardavam. Maria Clara já conhecia cada um pelo nome, conhecia suas histórias, suas preocupações específicas. Bom dia a todos. Ela sorriu depositando sua pasta sobre a mesa. Hoje vamos discutir o cronograma das obras da primeira fase e as adaptações do projeto com base nas sugestões da última assembleia. A transformação não havia sido fácil. Nas primeiras semanas após o e-mail bombástico de Henrique, houve resistência feroz dentro da empresa. Paulo Soares e outros diretores antigas haviam tentado sabotar as mudanças, argumentando que a reformulação do projeto reduziria drasticamente a lucratividade e afastaria investidores. O próprio Henrique enfrentou questionamentos do conselho e ameaças veladas de acionistas majoritários. Mas, para a surpresa de Maria Clara, ele permaneceu firme. Em uma tensa reunião de acionistas, declarou que a Mendonça Enterprises estava iniciando uma nova fase, onde responsabilidade social e lucro caminhariam juntos. Não estamos abandonando a lucratividade, explicou ele na ocasião, com uma convicção que impressionou até Maria Clara. Estamos reinventando nossa forma de fazer negócios para garantir sustentabilidade a longo prazo. O mercado está mudando, e nós mudaremos com ele, à frente dele. A reunião com os moradores durou 2 horas. Maria Clara conduziu as discussões com uma mistura de firmeza e empatia que havia se tornado sua marca registrada. Não mais a jovem assustada que chegara a São Paulo. Agora era uma profissional respeitada, cuja opinião pesava tanto quanto a de engenheiros e arquitetos com décadas de experiência. Conseguimos ajustar os espaços comunitários conforme solicitado, explicou ela, mostrando as plantas modificadas. E a creche será ampliada para atender mais 50 crianças, como a Associação de Mães Trabalhadoras pediu. Dona Zuleide, uma das moradoras mais antigas e, inicialmente, uma das mais céticas sobre o projeto, assentiu com aprovação. Nunca pensei que viveria para ver o dia
em que uma empresa grande como a Mendonça realmente ouviria o que temos a dizer. Maria Clara sorriu, sentindo uma satisfação profunda. As empresas são feitas de pessoas, Dona Zuleide, e pessoas podem mudar. Após a reunião, enquanto organizava suas anotações, sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de Henrique. Almoço hoje? Tenho novidades. Nos últimos meses, sua relação com Henrique havia evoluído para algo que não conseguia definir precisamente. Não era mais captor e cativa, nem apenas chefe e funcionária. Havia um respeito mútuo, uma parceria na missão de transformar não apenas a Vila das Flores, mas a própria forma como a Mendonça Enterprises operava. O restaurante escolhido por Henrique foi uma surpresa. Nada de estabelecimentos exclusivos ou luxuosos, mas um tradicional restaurante italiano no Bexiga, com toalhas xadrez e garçons que tratavam todos os clientes como família. Minha mãe me trazia aqui quando eu era criança, explicou ele após pedirem. Foi o primeiro lugar que pensei quando quis comemorar. Comemorar o quê? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Henrique, uma expressão que se tornara mais frequente, embora ainda rara o suficiente para ser notável. O Conselho aprovou por unanimidade a criação da nossa nova divisão, Mendonça Desenvolvimento Social. Ele fez uma pausa observando a reação dela. E aprovaram você como diretora. Maria Clara quase engasgou com o vinho. Eu? Diretora? Mas só tenho 19 anos, nem formação superior tenho ainda. 20 anos agora. Henrique a corrigiu. E quanto à formação, isso também faz parte das novidades. Ele retirou um envelope do bolso interno do paletó. Sua matrícula na Faculdade de Engenharia Civil da USP, curso noturno, com bolsa integral da Fundação Mariana Mendonça. As lágrimas vieram instantaneamente aos olhos de Maria Clara. Seu sonho de estudar, que parecia ter sido roubado junto com sua liberdade, agora retornava de forma inesperada. Não sei o que dizer. Ela segurou o envelope como se fosse algo precioso. Um obrigada seria suficiente. O tom dele era leve, mas seus olhos revelavam emoção genuína. Você mudou a Mendonça Enterprises, Clara. Mudou a Vila das Flores. Ele fez uma pausa, como se ponderasse suas próximas palavras. E me mudou também. Você se deu a chance de mudar, Henrique. Era a primeira vez que ela usava seu primeiro nome sem hesitação. Eu só lembrei você de quem realmente era. Henrique assentiu lentamente. Beatriz disse algo parecido. Aliás, ela mandou lembranças e quer saber quando você vai aparecer para aquele café que prometeu. A menção à psiquiatra trouxe um sorriso aos lábios de Maria Clara. Nas últimas semanas, havia desenvolvido uma amizade com Beatriz, que se tornara uma espécie de mentora para ela, tanto no trabalho quanto em sua adaptação à vida paulistana. Falarei com ela amanhã. Maria Clara hesitou, então decidiu abordar um assunto que vinha adiando. Henrique, preciso te contar uma coisa. A seriedade em sua voz fez com que ele se tornasse imediatamente atento. O que foi? Liguei para meu pai ontem. Ela respirou fundo. Contei toda a verdade sobre como vim parar em São Paulo. Um silêncio tenso caiu entre eles. Aquele era um tópico que haviam tacitamente evitado nos últimos meses, o início questionável de toda a sua história. E? A voz de Henrique estava controlada, mas Maria Clara podia sentir a tensão por trás dela. Ele chorou. Muito. Disse que nunca se perdoaria. Ela olhou diretamente nos olhos de Henrique e pediu para falar com você. Henrique empalideceu ligeiramente. O que ele quer? Te agradecer. A resposta surpreendeu ambos, não apenas por perdoar a dívida, mas por me dar oportunidades que ele jamais poderia proporcionar. Henrique balançou a cabeça, um sorriso irônico nos lábios. Depois de tudo, ele me agradece. Pessoas complexas, lembra? Maria Clara alcançou a mão dele sobre a mesa, um gesto que jamais teria imaginado fazer meses antes. Ele também quer pedir perdão, a você e a mim. A vulnerabilidade no olhar de Henrique naquele momento era algo que pouquíssimas pessoas já haviam testemunhado. Você já o perdoou? Maria Clara refletiu por um momento. Estou no processo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Ela retirou a mão, sentindo que o contato havia durado tempo demais. Assim como ainda estou processando tudo o que aconteceu entre nós. Henrique assentiu, compreendendo as camadas daquela declaração. Justo. Ele pegou sua taça de vinho, levantando-a em um brinde.
Ao tempo, então, e às transformações que só ele permite. As transformações, concordou ela, tocando sua taça na dele. O almoço prosseguiu com conversas mais leves sobre os projetos em andamento e os desafios da nova divisão da empresa. Maria Clara falou sobre sua empolgação com o início da faculdade, enquanto Henrique compartilhou planos para expandir o modelo da Vila das Flores para outros empreendimentos. Quando se despediram, em frente ao restaurante, havia um entendimento silencioso entre eles. O passado não podia ser apagado, mas o futuro estava aberto a possibilidades que nenhum dos dois poderia ter imaginado há poucos meses. Ah, quase esqueci, disse Henrique, quando ela já se virava para ir embora. Regina pediu para avisar que suas coisas foram transferidas. Maria Clara franziu o senho, confusa. Transferidas? Para onde? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dele. Para seu novo apartamento. Considere um presente de aniversário atrasado. Ele entregou um pequeno envelope contendo um cartão com um endereço em Pinheiros e uma chave. Não posso aceitar algo assim, protestou ela, embora uma parte de si já antecipasse a sensação de ter seu próprio espaço. Pode e vai. O tom de Henrique não admitia discussão, mas seus olhos sorriam. É hora de você ter sua própria vida em São Paulo, Clara. Completamente sua. Enquanto caminhava para o carro que ela aguardava, Maria Clara percebeu que, finalmente, não havia mais correntes invisíveis prendendo-a. Estava livre para ir, para ficar, para construir, não mais como uma mercadoria em uma transação obscura, mas como uma mulher dona do próprio destino. E havia escolhido ficar, por enquanto. Era uma tarde ensolarada de outubro, quando Maria Clara estacionou seu carro, um modelo compacto que havia comprado com seu próprio salário, em frente à rodoviária de Bom Despacho. O calor mineiro a recebeu como um abraço há muito esperado, trazendo de volta memórias de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. Haviam-se passado 8 meses desde sua chegada a São Paulo, e esta era sua primeira visita à cidade natal. Apesar das ligações frequentes, enfrentar seu pai pessoalmente era uma experiência completamente diferente e inevitavelmente necessária. Antônio Oliveira esperava na plataforma, visivelmente nervoso. Parecia mais velho e mais magro do que Maria Clara se lembrava, mas havia algo diferente em sua postura, uma dignidade que não existia antes. Quando seus olhos se encontraram, houve um momento de hesitação de ambos os lados. Então, como se uma barreira invisível se quebrasse, Antônio correu em sua direção abraçando-a com força, soluçando como uma criança. Minha filha, me perdoa, murmurava entre lágrimas. Maria Clara sentiu seus próprios olhos marejarem. O caminho do perdão havia sido longo e difícil, com noites de raiva e ressentimento. Mas ali, sentindo o abraço desesperado do pai, percebeu que a cura finalmente começava. Estou aqui, pai. Está tudo bem agora. O pequeno mercadinho havia mudado. Estava mais organizado, mais abastecido, com uma pintura nova na fachada. No interior, Maria Clara notou um computador com sistema de controle de estoque, algo impensável 8 meses antes. O programa de microcrédito da Fundação, explicou Antônio, notando seu olhar. Aquele homem, o Sr. Mendonça, ele veio pessoalmente aqui há 2 meses. Maria Clara parou de examinar as prateleiras, voltando-se para o pai com surpresa. Henrique veio a Bom Despacho? Ele nunca me contou. Antônio assentiu, conduzindo-a para a pequena sala nos fundos da loja. Apareceu um dia sem avisar. Pensei que fosse me matar, para ser honesto. Ele deu uma risada nervosa. Em vez disso, ofereceu participação nesse programa de apoio a pequenos negócios. Disse que era parte de um projeto piloto da empresa dele. Maria Clara sentou-se no sofá gasto, que conhecia tão bem, absorvendo a informação. A Mendonça Enterprises não tinha programas de microcrédito antes de sua nova divisão social, e Bom Despacho certamente não estava na lista de cidades contempladas que ela havia ajudado a elaborar. E o que mais ele disse? Antônio baixou os olhos, mexendo nervosamente nas mãos, um gesto que Maria Clara conhecia desde a infância, sempre presente quando ele precisava confessar algo. Disse que você estava se tornando uma mulher incrível em São Paulo, que tinha orgulho do trabalho que estava fazendo. Ele fez uma pausa. E que eu não merecia uma filha como você. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções não ditas. Ele está certo sobre isso.
concordou Maria Clara finalmente. Mas não preciso de ninguém para lutar minhas batalhas ou distribuir julgamentos por mim. Antônio assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto envelhecido. Ele também disse isso, que você era perfeitamente capaz de cuidar de si mesma agora. Um sorriso triste tocou seus lábios. Disse que apenas queria garantir que eu entendesse exatamente o que tinha feito e o que tinha perdido. Maria Clara sentiu uma onda de emoções contraditórias, raiva pela intromissão de Henrique, gratidão pelo apoio ao pai e uma compreensão mais profunda do homem complexo que ele era. E você entendeu? Perguntou ela, sua voz mais suave. Cada dia que passa, entendo mais. Antônio ergueu os olhos para encará-la. Estou sóbrio há 5 meses, Clara. Frequento um grupo de apoio na igreja. Estou tentando ser melhor. Aquelas palavras valiam mais do que qualquer pedido explícito de perdão. Maria Clara estendeu a mão, segurando a do pai com firmeza. Estou orgulhosa de você. Nos 2 dias seguintes, Maria Clara redescobriu sua cidade natal. Os lugares familiares, as pessoas que fizeram parte de sua infância, os ritmos mais lentos de Bom Despacho, que agora contrastavam tanto com sua vida em São Paulo. Visitou o túmulo de sua mãe, contando em silêncio todas as mudanças, todas as conquistas. Na noite antes de sua partida, sentada na varanda da casa de seu pai, observando o céu estrelado que a poluição paulistana raramente permitia ver, seu telefone vibrou com uma mensagem de Henrique. Como está sendo a visita? Ela hesitou antes de responder. Curativa. Por que não me contou que veio aqui? A resposta demorou alguns minutos. Algumas jornadas precisamos fazer sozinhos. A sua com seu pai. A minha com minha consciência. Maria Clara sorriu para a tela, sentindo a distância que agora existia entre eles, não apenas física, mas também emocional. Desde que se mudara para seu próprio apartamento, seu relacionamento com Henrique havia encontrado um novo equilíbrio. Profissionalmente continuavam próximos, com reuniões frequentes sobre os projetos da nova divisão. Pessoalmente, havia um respeito mútuo, uma amizade cautelosa em desenvolvimento. Obrigada por ajudá-lo, respondeu finalmente. Mas da próxima vez converse comigo primeiro. Justo, veio a resposta imediata, seguida de: tenho novidades sobre o projeto Jardim Primavera quando voltar. Outro projeto de reurbanização, inspirado no sucesso da Vila das Flores. O trabalho não parava, e Maria Clara descobriu que não queria que parasse. Havia encontrado propósito naquela improvável trajetória. Na manhã seguinte, a despedida foi emotiva, mas diferente da última vez. Não havia medo ou ressentimento, apenas a promessa de novos encontros, de um relacionamento em reconstrução. Vou visitar você em São Paulo nas férias de julho, prometeu Antônio, abraçando-a pela última vez, antes de ela embarcar no ônibus. Vou reservar o quarto de hóspedes, respondeu ela sorrindo. A viagem de volta deu a Maria Clara tempo para refletir sobre tudo o que havia mudado em menos de 1 ano. A jovem assustada que fora praticamente vendida a um magnata, agora era uma mulher independente, com apartamento próprio, um cargo de diretora em uma grande empresa, cursando a faculdade que sempre sonhara. E Henrique Mendonça, o homem que todos temiam, estava lentamente encontrando o caminho de volta para o idealista que fora na juventude. Ainda poderoso, ainda determinado, mas agora usando esse poder de formas que começavam a fazer a diferença real para pessoas como as da Vila das Flores. Ao chegar em São Paulo já era noite. O motorista que a empresa enviou deixou-a em seu apartamento em Pinheiros, um dúplex aconchegante que ela havia decorado com um misto de peças modernas e algumas lembranças de Minas Gerais. Após um banho relaxante, quando já se preparava para dormir, seu telefone tocou. Era Beatriz. Bem-vinda de volta. Como foi a visita? Maria Clara sorriu, acomodando-se no sofá. Intensa, necessária. Meu pai está mudando, Bia. De verdade, desta vez. Fico feliz em ouvir isso. A voz calorosa de Beatriz transmitia genuíno interesse. Nos últimos meses, a psiquiatra tornara-se uma amiga próxima e uma confidente. E como você está se sentindo? Em paz, eu acho. Como se um ciclo estivesse se fechando. E abrindo espaço para novos ciclos, acrescentou Beatriz, com um tom que sugeria algo mais. O que você sabe que eu não sei? Perguntou Maria Clara, intrigada. Beatriz riu.
Henrique me contou sobre o projeto da nova sede. É ambicioso. A nova sede da Mendonça Enterprises seria o primeiro edifício corporativo do país, com certificação máxima de sustentabilidade, integrado a um parque público e um centro comunitário. Um símbolo físico da transformação pela qual a empresa estava passando. É o projeto dos sonhos dele, concordou Maria Clara. Nunca o vi tão animado com algo. Dele e seu também, pelo que entendi. Ele mencionou que você está liderando várias inovações sociais no conceito. Maria Clara sentiu uma onda de orgulho. Era verdade. Muitas das ideias mais ousadas para a integração da comunidade com o espaço corporativo eram suas. Estamos criando algo único, algo que pode mudar a forma como empresas interagem com as cidades. A conversa continuou por mais alguns minutos antes de se despedirem. Quando desligou, Maria Clara caminhou até a varanda de seu apartamento, contemplando as luzes da cidade que, contra todas as expectativas, tornara-se seu lar. São Paulo, com toda a sua intensidade, contradições e possibilidades, refletia de certa forma sua própria jornada, caótica no início, desafiadora sempre, mas repleta de oportunidades para quem ousasse olhar além das aparências. Seu telefone vibrou com uma última mensagem da noite. Era Henrique. Reunião amanhã, 10 horas, para discutir Jardim Primavera. Traga suas ideias mais ousadas. Maria Clara sorriu. Sempre trago, respondeu. Deitada em sua cama, momentos antes de adormecer, Maria Clara refletiu sobre o título que um observador externo poderia dar à sua história. Garota virgem foi vendida para um magnata milionário, mas ele decide guardá-la para sempre. Irônico, como aquilo que começara como uma transação obscura, transformara-se em algo tão diferente. Henrique realmente a havia guardado, não como propriedade, mas como um lembrete vivo de integridade e humanidade. E ela, por sua vez, escolhera ficar não por obrigação, mas por propósito. Em um mundo onde tudo parecia ter um preço, ambos haviam descoberto o valor daquilo que não podia ser comprado: dignidade, redenção e a chance de recomeçar. Enquanto o sono a envolvia, Maria Clara sentiu uma certeza profunda. Independentemente dos caminhos que o futuro reservasse, fosse continuando na Mendonça Enterprises, retornando a Minas Gerais um dia, ou seguindo rumos completamente novos, ela nunca mais seria definida por escolhas alheias. A garota que havia sido vendida tinha se tornado uma mulher que determinava seu próprio valor. E essa, talvez, fosse a maior transformação de todas.